Olá, bom dia. Tudo bem, meu povo? A paz do Senhor para todos que estão ouvindo esse vídeo. Hoje é domingo, dia 7 de março de 2021. E eu estou gravando esse vídeo, às vezes eu tenho não é bem vergonha, vai. A gente não tem argumento para falar, porque em um mundo tão vasto e cheio de gente conhecedora, as pessoas capacitadas, a gente fica até com meio tímido assim na maneira de gravar um vídeo, jogar na rede social. Mas esse vídeo eu quero fazer esse vídeo hoje devido a uma passagem bíblica que nós se apegamos tanto a ela e desprezamos o conhecimento, muitas das vezes. Essa é a realidade, desprezamos o conhecimento. E o texto é do livro de 2 Coríntios 3, versículo 1 ao versículo 6, onde nós temos um texto ali que vai falar que a letra mata, o Espírito Santo vivifica. Isso é fato, veja o apóstolo Paulo, ele está falando com a igreja de Coríntios, é uma preocupação com a igreja, ele está tendo uma preocupação com a igreja, porque às vezes a igreja está ligada a muitas coisas deste mundo. Isso está falando sobre o ensino secular, o ensino deste século, do presente tempo, que é a matemática, português, e assim vai sucessivamente. Às vezes a gente está muito preocupado com isso e a gente desapega das coisas de Deus, a gente não busca o conhecimento de Deus, que é estudar a palavra de Deus. Então esse estudo de estudar a palavra de Deus, a gente tem que estudar. E a gente vê hoje que muitos ateus são os maiores estudados, né? São pessoas estudadas, pessoas que lêem livros, muitos livros. Então fica se apegando à letra deste mundo, ao estudo secular, e esquece de Deus. O que Paulo está falando à igreja de Coríntios não é que você não deve fazer uma teologia, não é que você não deve estudar a palavra de Deus. Não, e também deixar de estudar o estudo secular, desde quando esteja nos parâmetros bíblicos, dentro da vontade de Deus, até porque eu vou ler um texto aqui também que fala sobre isso, e eu estudando sobre esta palavra, eu comecei a buscar na Bíblia versículos que fala de conhecimento, que fala de sabedoria. Rapaz, nós temos só um versículo na Bíblia que fala que a letra mata e o povo se apega a isso e já não quer mais estudar. Por quê? Nós temos uma decadência, nós não temos desejo latente em nossos corações de vontade de estudar, de buscar de Deus, aprender de Deus. Muitas das vezes a gente não tem essa vontade, esse desejo. E com isso nós vamos errando no decorrer da vida, do dia a dia. A gente vai barbeirando pela vida, né? Errando. E eu quero chamar a atenção sua nesta manhã de hoje. Lógico, alguns vão estar ouvindo esse vídeo à noite, mas eu quero chamar a atenção que você pega a sua Bíblia em casa e tira a conclusão comigo, e depois você vai pesquisar quantos versículos na Bíblia. Eu contei mais ou menos e parei de contar, em torno de 44 versículos que fala de conhecimento e sabedoria. Então logo a gente entendemos que o que Deus quer é que nós conheçamos. A Bíblia diz: conheçamos e prosseguimos em conhecer a Cristo. O processo do conhecimento é: conhecereis a verdade vos libertará. O que é isso? A verdade vai criar em nós, que é a palavra de Deus, um esclarecimento das coisas às vezes que nós estamos duvidando, coisas duvidosas, e coisas muitas das vezes também a gente está fazendo que não está na vontade de Deus. E a palavra de Deus, quando a gente estuda ela, automaticamente, isso seja na teologia, escola bíblica dominical, né, da IBD, maior escola de todos os tempos, e a gente temos que sentar para aprender. Essa é a verdade. Mas o ser humano não quer isso. O ser humano, ele quer muitas das vezes viver numa porta de bar. Para os crentes, principalmente os neopentecostais, quer entrar numa igreja, só quer movimento, né? Rodopiar em campanha de bênção, de vitória, mas não quer sentar para aprender. E o sentar para aprender, ele vai fazer o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, Romanos capítulo 12, versículo 1, ele fala que nós apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
E aí ele vai dizer assim: para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, para a gente experimentar as coisas de Deus, a gente precisa estudar, saber o que Deus quer para nós. A vida de crente não é uma loucura, gente. Tem gente que diz assim: ser crente é louco mesmo. Não, isso é uma mentira. A loucura é para quem não conhece. A loucura é para quem não conhece. Nós que estamos estudando a Bíblia, aprendendo a palavra de Deus, para nós jamais isso é loucura. Para nós é razão, é lógica. As coisas de Deus é com razão e com lógica. Ah, porque você adora a Deus é porque eu sou louco, sou doido. Não, não existe isso, gente. A gente adora a Deus por lógica, tá? Por razão. Adorar a Deus é por isso. É o que o apóstolo Paulo está recomendando à igreja de Coríntios, tá? Ninguém adora a Deus por loucura. Então, por isso que a gente adora a Deus, né? Por certeza. O louco não tem certeza das coisas. O louco, ele taca a pedra no teu carro, quebra o vidro, joga a pedra na tua casa e xinga todo mundo. E para ele é normal. Conversa sozinho, para ele é normal. Crente não. Crente conversa com Deus. Ele não está sozinho. Quando ele se põe no quarto, fecha a porta, ele vai falar com Deus. Essa é a verdade, tá, gente? Então vamos ler o texto? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6, diz assim: será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de carta de recomendação por vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmo tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Já entendemos aqui o texto, o que Deus quer falar aqui para nós, né? O que Deus não está se preocupando é com escrita, com livro. Às vezes nós estamos muito preocupados com escrita, com livros, e nós desapega das coisas de Deus, desliga das coisas de Deus, né? As coisas, volta a falar, estudo secular. Vamos lá. O 4. E por intermédio de Cristo, por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até aqui esse texto. Este é o versículo que fecha. Se você até aqui teve essa preocupação de dizer que não precisa estudar, ou talvez por você já não querer estudar mesmo, que hoje nós temos uma facilidade, você pode fazer uma faculdade teológica de uma maneira fácil, não é complicado, não é difícil, isso. E você pode estudar a palavra de Deus, você pode ser um formando aí na teologia, não tem problema nenhum. A palavra de Deus não está falando nada disso. A palavra de Deus está falando de um ensino secular, até porque a palavra de Deus é uma profecia. Às vezes nós estamos ligados a muita profecia do homem, que Deus vai usar alguém na igreja, às vezes a gente vai até no culto, esperando que Deus use alguém, quando a própria palavra de Deus já é a maior profecia, que já foi profetizada, e o que nós falta é estudar ela, meditar nela, para quando o inimigo se levantar, quando os problemas virem, ou quando a gente estiver pensando que a gente não vai conseguir nada, a gente olhar para ela e dizer assim: não, tem uma promessa de Deus. Deus tem uma promessa para a igreja, e acreditar na palavra de Deus. Então, isso não é errado de maneira nenhuma, estudar a palavra de Deus. E jamais a palavra de Deus vai matar, muito pelo contrário. Você estudando, você vai vivificar, né? Você vai ser mais vivo para Deus.
você vai ter mais vontade de fazer as coisas de Deus. É aquilo que eu falei, você vai começar a limpar, tirar aquilo que você está vendo que não tem nela a virtude, não tem nela a vontade de Deus. Vamos ler outro texto também que se conta no livro de Efésios. Livro de Efésios tem um texto extraordinário. Aqui também é Paulo. É Paulo também que está falando dentro desse texto. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. Nós vamos ler esse texto, nós vamos tirar as conclusões. Por quê? Porque se eu falar só do versículo que está falando que a letra mata, você vai dizer assim, o pastor Marlon está doido. O Marlon não está certo não, porque está errado, tem alguma coisa errada. Então o mesmo Paulo que falou lá que a letra mata, é o mesmo Paulo que está falando aqui agora que deve ter conhecimento. É o mesmo Paulo que vai dizer, andai em sabedoria. É o mesmo Paulo que vai dizer também, aproveitando cada oportunidade. É o mesmo Paulo que vai falar, só não pode fugir da vontade de Deus. É o mesmo Paulo. É o mesmo Paulo. Então, às vezes, a gente cria uma complicação dentro das coisas. E interessante que no meio da Bíblia, em todos esses versículos que eu estudei, que eu fui procurar, falando sobre sabedoria, sobre conhecimento, falei, que Deus é esse? Deus que quer um povo tolo? Um povo leigo dentro da igreja? Deus não quer isso não, gente. Deus quer que você estuda mesmo, se esforce, vá em busca dos seus objetivos. É isso que Deus quer. E às vezes a gente fica enganado, sendo iludido, principalmente pelas igrejas neopentecostal, porque quer criar uma igreja, quer criar um povo em misticismo. Por exemplo, vender pedra, vender vassoura, você levar objeto e dizer que aquele objeto vai te dar salvação, vai mudar a tua vida, criar campanha, e onde isso não existe na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Não tem na Bíblia, isso não tem. Então, o que tem na Bíblia é o seguinte, nós servir ao Senhor. A Bíblia diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é esse? Que é esse cara? Que é essa pessoa que a Bíblia está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? De fato, é a pessoa que está em Cristo, a pessoa que está em Jesus, ligado na videira verdadeira. Essa é a pessoa que está guardada em Cristo Jesus. Pastor, mas eu passo muito problema. E aí? Jeremias passou por tanto problema. Jeremias passou por tanta dificuldade por ele falar a verdade. Mas tem um versículo que eu gosto muito do livro de Jeremias, inclusive, e com certeza você vai gostar, se você ainda não tem lido esse versículo. E se você já leu, com certeza já gosta, porque esse versículo ele é algo extraordinário, ele mostra a segurança daquele que está em Deus. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 19, que diz assim, pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer. Então pelejaram contra Jeremias, lutaram contra Jeremias, Jeremias teve prova, Jeremias foi preso, mas Jeremias continua adorando o Senhor, e Deus deu livramento a Jeremias. José, a mesma coisa, Abraão, a mesma coisa. E se a gente for ver, a Jó, todo mundo gosta de falar de Jó, tem gente até que diz, estou vivendo a prova de Jó. Então o Jó é um cara que passou uma prova, um cara que Deus está dizendo temente, o cara temente, fiel, se desvia-se do mal. E aí Satanás diz assim, deixa eu tocar na saúde dele, toca na saúde, perde todos os bens, perde seus filhos, sabe disso. Só que Jó, ele conhecia Deus, ele sabia quem, ele estava com razão, com lógica, acreditando que ele adorando a Deus, concernente do que estava acontecendo, não era maior do que Deus. Não era maior do que Deus. E por isso ele alcançou coisas maiores ainda do que antes da sua prova. Depois da prova, Jó alcança as coisas melhores e maiores. Porque Deus viu no coração de Jó que Jó era sincero. Então é isso, gente. Adorar a Deus é lógica, não é loucura, não é essa coisa doida aí que a gente muitas das vezes vive achando que é essa doideira aí toda. Eu sou pentecostal, gosto muito do pentecostal, mas a gente tem visto no evangelho muita loucura e a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar isso. O mundanismo está entrando dentro da igreja. Esse é o que o apóstolo Paulo está dizendo, não vos conformeis,
com as coisas deste século, né? Com os ensinos deste século. Então, este século quer trazer para nós ensino, coisas que Deus não aprovou e dizer que é de Deus, quando não é de Deus, tá? Quando não é de Deus. Então, a gente automaticamente, se a gente for ver algumas pessoas aí, a gente vai já observar e ver que não faz diferença de um mundano para ele. Não faz diferença, porque as pessoas que vivem nesse mundo, no presente século, vivendo as coisas do presente século. Nós somos comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Logo entendemos que nós temos que fazer diferença. Por isso que o apóstolo Paulo recomenda que nós oferecemos o nosso corpo. Está falando a igreja de Roma, mas isso serve para nós. Apresentemos nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que agrade a Deus. É isso que a gente tem que fazer. E às vezes a gente quer agradar a nossa carne, agradar o homem, agradar o amigo, agradar o vizinho, agradar a esposa, esposo, dentro de padrões que não tem nada de Deus. Não tem nada que Deus esteja aprovando muitas das vezes. Porque a gente não pensa, porque a gente não para pensar. Acho que é assim mesmo. Eu já vi gente dizer que Deus deu visão para ele abrir igreja. Já vi gente falar isso. Isso é uma mentira, gente. Não existe isso. Abrir igreja tem que ser pautada na palavra de Deus. Não existe abrir igreja, abrir culto, ou abrir igreja em visões novas. Deus me deu uma igreja assim, assim, assim. Tem palavra? Está na palavra de Deus? Se não tiver, meu querido, cai fora, porque está errado, tá? O apóstolo Paulo, ele falou também algo interessante, já que a gente entrou nesse texto, e eu vou falar para depois a gente ler o Éfeso, a gente ler o livro de Éfeso. Então eu vou ler aqui a partir do versículo 6 de Gálatas, quando o apóstolo Paulo também tem um problema na igreja de Gálatas, devido a isso, né, do povo estar no evangelho, porém tinha abandonado o evangelho que já havia aprendido, né, e começa a mudar. E tem muita gente mudando esse evangelho de alguns tempos para cá, eu tenho notado isso, tá? Diz assim: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Alguma Bíblia está dizendo, seja anátema. Até aqui só. Até o versículo de número 8. Então, o evangelho é coisa séria, gente. É coisa séria. Eu não posso acreditar que o evangelho é essa loucura que a gente vê muitas das vezes aí pregando. A gente precisa mudar. Pregue a palavra de Deus. Aí a gente fala, o negócio é só a palavra de Deus. É só a palavra de Deus mesmo. Mas o negócio é que tem gente que não está só na palavra de Deus. Esse é o problema. E nós temos que esclarecer isso. Nós temos que entender isso, gente. A gente tem que entender isso. Evangelho não é loucura. O evangelho não é loucura. Outra coisa, o evangelho, a Bíblia está aqui, é para ser estudada, é para ser lida, é para ser meditada nela. É para meditar na palavra de Deus. E eu tenho certeza, se você criar o seu filho pautado nesta palavra de Deus, o seu filho vai ser uma bênção. Se você tem um casamento pautado na palavra de Deus, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. A tua casa vai ser uma bênção. Mas precisa primeiramente estar pautado na palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior profecia de todos os tempos. Todos os tempos. Não estou dizendo que Deus não pode usar alguém. Deus usa. Mas nós devemos ter cuidado, porque tem muita meninice. Ainda ontem a minha esposa estava lendo uma mensagem de uma devida mulher, não vou falar o nome, e nem eu conheço também o nome, minha esposa acho que conhece. O seguinte, e a mulher disse assim, que ela estava
fraca na fé. Por quê? Porque o seu filho morreu. E o filho dela, muita gente disse que tinha promessa. Muita gente disse que tinha promessa. E não tinha promessa. A promessa, muitas das vezes, não estou dizendo, vou botar aqui o texto. A promessa, muitas das vezes, é o que o homem falou. E aí, se Deus não falou? E aí, se Deus não usou a boca da pessoa? Porque muitas das vezes a gente, para massagear o ego de pessoa, nós vamos falar coisa que Deus não está aprovando. É o caso do Hananias. É o caso do Hananias, da época do exílio, da época de Jeremias, o contemporâneo de Jeremias. Enquanto Jeremias pregava, dizendo para o povo obedecer, que Deus estava mandando o povo obedecer à Babilônia, havia o Hananias dizendo, esse império aí logo vai cair. Vai cair, esse exílio não vai durar muito não. O exílio não, o meu cativeiro, não vai durar muito tempo não. Logo vai acabar, logo vai passar. E Jeremias pregando a verdade, falando aquilo que Deus está mandando, e o povo não aprova Jeremias, não aceita Jeremias. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente quer muitas das vezes que seja uma mentira, mas que massageie o nosso ego, que nos coloque muitas das vezes de pé de uma maneira falsa, mentirosa. E quando muitas das vezes a verdade é o contrário disso. É o contrário disso. A verdade, ela pode te dar dor, ela pode ser como uma facada para você. Mas se você praticar a verdade, pode ter certeza, você vai prosperar, você vai ter uma vida abençoada perante Deus. Mas é se você obedecer. Você obedecer. Nós temos um livro de Deuteronômio recheado falando sobre obediência. Quando Samuel vai ao encontro de Saul também, que Saul lá mente, né? Fala uma mentira lá, dizendo que pegou os bezerros, pegou os bois para fazer um sacrifício para Deus. E na verdade ele achou foi bonito e queria os bois cevados, as coisas para ele se enriquecer. E aí Samuel vai dizer uma palavra para ele, livro de, não sei que é primeiro, acho que é 1 Samuel 15:22, diz assim: pois Deus, o que é melhor para Deus? O sacrifício ou a obediência? E aí vai dizer assim: melhor é obedecer do que o sacrifício. Então tem gente às vezes que está sacrificando muito e não está obedecendo. Então isso não tem sentido, gente. Não tem sentido. Eu não estou dizendo que o homem não é falho. Eu sei que o homem é falho. Eu sei. Mas eu estou dizendo o seguinte: não obedece a Deus. Cara, se você caiu, se levanta, busca a Deus. Corre para os pés de Jesus, não se acomoda nessa vida de pecado, achando que isso é normal, que a vida é isso. Não, corre para os pés de Jesus, fala para Jesus te perdoar. E Jesus perdoa, Jesus perdoa. Vamos voltar. Então essa mulher estava dizendo que perdeu seu filho. E o seguinte, ela estava fraca na fé devido a isso aí, porque muita gente disse que era promessa de Deus. E aí, se não foi promessa de Deus? E se Deus não fez promessa coisa nenhuma? Porque tem gente dizendo que Deus, quem Deus, eu acreditei nisso até um tempo atrás, agora não acredito mais. Quem Deus faz promessa, Deus cumpre. Deus cumpre. O segredo é que tem gente que Deus não falou nada e fica dizendo que Deus falou. E quando Deus não falou nada. Então a gente tem que ter muito cuidado como igreja pentecostal. Por isso que a gente deve viver a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então a gente tem que obedecer. O texto é muito longo, eu não quero ir muito longe. Já passei até do tempo, queria gravar menos tempo. Mas Deus está abrindo um leque aqui. Vamos ler. Efésios. Então a gente tem que ter um cuidado. Vamos lá, Efésios. Livro de Efésios 5, capítulo 5, versículo 15 ao 17, diz assim: portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Olha que coisa linda, né? A Bíblia está dizendo o quê? Não seja insensato. Lembra daquela mulher das 10 virgens, das sensatas e as prudentes? Lembra? Então, o que acontece? As prudentes, elas levaram azeite, porque ela tinha conhecimento que o noivo podia tardar, né? O noivo poderia se atrasar. Então, ela levou mais azeite. Então, a gente não pode viver em uma vida medíocre, dizendo, vou viver assim mesmo. Deus não quer que eu estudo nada, Deus não quer que... Eu sei que tem gente que não tem condições de estudar, ou não teve condições de estudar. Desconsidera isso,
Mas tem gente que ainda pode estudar, gente. Pode estudar. Tem gente que pode. Eu conheço tanta gente aí madura. Às vezes eu fico assistindo na internet e vejo pessoas que tá com idade de 70 anos e querendo ser professora. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Que bênção. Isso é bom, gente. Pessoas que na velhice tiveram a oportunidade de estudar. Isso é bom. Tem que estudar. A gente tem que estudar. Agora, o que acontece? A gente tem que ter cuidado com esse conhecimento, porque tem conhecimento que Deus não aprova. Vamos lá, vamos continuar. O 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Devemos aproveitar todas as oportunidades. Todas. Aí a gente fala assim, todas. Ah, pastor, todas? Então quer dizer, eu tenho uma oportunidade hoje de fazer parte de uma determinada seita e para mim vai ser bem essa oportunidade. Eu vou me ricar, vou ficar rico. Posso fazer isso? Não é isso, gente. A gente está falando das oportunidades boas. Não é porque está falando de todas as oportunidades que eu vou pegar todas as oportunidades sem pensar. Nós somos ser racional, a gente sabe o que é certo, o que é errado. A gente sabe disso. Então a gente tem que pegar aquilo que é bom e o que é ruim, descartar, jogar fora, tá? Então é isso. Vamos lá. 17. Portanto, não sejais falto de juízo. Olha só o que eu falei aqui. Então eu falei, não é tudo. Porque a gente vê assim, a Bíblia está mandando fazer tudo. A Bíblia está mandando beber cachaça. A Bíblia está isso. A Bíblia está mandando beber vinho. Cuidado, gente. Cuidado. Eu vejo tanta gente. Outro dia um camarada postou na rede social falando que na casa dele bebe uísque. E eu falei, que vergonha. Cara ter conhecido de uma mídia da mídia e falando besteira em rede social. Eu acho uma grande besteira isso, né? Fazendo apologia às pessoas embriagadas, né? As pessoas que se embriagam, pessoas que até mesmo que usam drogas, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Então está falando aqui no versículo 17, portanto não sejais falta de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade de Deus, tá? Qual é a vontade de Deus? É o mesmo Paulo. Então a gente tem que buscar compreender o quê? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Para a gente não agir na loucura, fazer tudo e dizer, tudo é Deus que está aprovando. Um dia o camarada falou para mim, falou assim, para ser merecedor da graça, nós temos que pecar mesmo. Isso é uma tamanha ilusão. Isso não pode ser verdade. De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Dando legalidade para o pecado. O pecado nunca foi legal. A Bíblia diz que o que nos separa de Deus é o pecado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. O que a gente tem que fazer é o quê? Cuidar para não pecar. E se pecar, corra para os braços de Jesus. Faça como Davi. Reconheça. Tem gente que não quer reconhecer. Tem gente que até, como é uma homenagem, e com muita alegria, eles falam do pecado, né? Fala com muito pecado. E eu entendi que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela é confronto para nós, tá? Então a gente precisa mudar. Eu vou ler um outro versículo também, que se encontra no livro de 1 Coríntios 3,18. Fala do... cadê? 1 Coríntios 3,18. Vamos ler esse texto. Eu quero que você entenda o que Deus tem para você. 3,18 diz assim: ninguém se iluda, se qualquer pessoa entre vós se considera sábia, de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se insensato para alcançar a sabedoria. Aqui é o mesmo Paulo que está falando lá na segunda carta aos Coríntios, é o mesmo Paulo que está falando aqui na primeira carta. Então ele está falando de gente que se acha conhecedor das coisas seculares. Então é melhor, ele falou, se torne sensato. Sabe o que é isso? É uma pessoa, vamos dizer assim, a gente nasce criança,
a criança ela tem toda a orientação dos pais. Quem vai ensinar a criança? Os pais. Os pais que vai dar caráter dentro de casa. Ele vai para a escola, ele aprende a ler, ele aprende a escrever. Mas quem ensina e educa é os pais, dentro de casa. E automaticamente, se a criança ela tem um mau exemplo dentro de casa, isso vai influenciar para a vida. Isso vai influenciar para a vida dela. Dificilmente um ou outro não vai gostar de seguir essa vida e vai mudar. Mas se levar, por exemplo, pessoal, eu vejo muito isso, inclusive aqui onde eu moro, adolescentes em biqueira, vendendo droga. Isso é resultado. Quando a gente vai ver, é o pai, é a mãe, a família, muitas das vezes, é tudo envolvido com coisa errada. Tudo envolvido com coisa errada. Então, a influência, o poder da influência é muito grande. É por isso que em Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Por quê? O que a Bíblia está dizendo? Resultante de uma influência. Se você fica ouvindo muito o conselho dos ímpios, você tem que ter cuidado para você não ser influenciado. Você fica muito na roda dos escarnecedores, daqui a pouco você está falando palavrão, daqui a pouco você está falando putaria também. Então tem que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Você pode não gostar desse vídeo, mas isso é uma verdade, tá? Isso é uma verdade. E pode ler a Bíblia, tá na Bíblia. Procura na Bíblia, gente. Para de viver manipulado pelos outros, achando que está certo. O homem corre tanto atrás de riqueza que muitas das vezes ele se frustra, ele se decepciona. Eu tenho um amigo que ele não quer mais saber de igreja. Por quê? Ele foi numa determinada denominação e dentro dessa denominação lá, fazendo voto, ele fez um voto milionário. E nesse voto ele se decepcionou, porque ele deu o que ele tinha. E de acordo ele dá o que ele tinha, esperando o resultado, porque prometeram, falaram, dá tanto que Deus vai te abençoar, que Deus vai te honrar. Você já viu isso? Tenho certeza que você já viu isso. E o que aconteceu foi totalmente ao contrário. Ele perdeu o dinheiro dele e nada aconteceu na vida dele, o que ele esperava, porque ele estava esperando a riqueza deste mundo. E não existe, gente, isso. Não existe isso. Você quer prosperar? Cara, vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai estudar. Vai estudar. Você quer ser empreendedor? Monte um negócio. Monte um negócio. E seja maduro o bastante para administrar, que muita gente não tem essa capacidade de administrar. E acaba se decepcionando também no meio do caminho, mas tem que ser bom administrador. O resultado das coisas não dá certo, é resultado teu, é resultado meu, é você que está errando em alguma coisa. A gente precisa melhorar, Então a gente precisa estudar, a gente precisa ir em busca dos resultados das coisas. E o resultado só vem quando nós tomamos uma atitude e começamos a buscar, né? Se a gente buscar, logicamente, nós iremos alcançar aquilo que para nós estava sendo impossível. Então, gente, entendemos que Paulo está falando aqui na igreja de Coríntios, de novo ele fala do sexo, ou do século, né? Fala do século, fala do tempo que nós estamos vivendo, que diz que é tudo normal. Tudo pode na igreja. Você já viu que tem igreja que tudo pode? A gente tem que ter um cuidado com isso, que as coisas de Deus é séria. As coisas de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus não é menino. Deus não é um manequim. Deus não é, por exemplo, não é aquela pessoa que está ao teu comando. Não é o carro que você entra dentro para dirigir e diz assim, vamos sair daqui, vamos em determinado lugar. E você entra, você liga o carro, passa a marcha, põe o pé no acelerador e vai-se embora. A hora que você quer frear, você freia, pé na embreagem, tal. Não é nada disso, cara. Deus não é esse carro que está na tua mão, ao seu governo. Não. Muito pelo contrário, nós estamos debaixo de um governo de Deus. Deus é o nosso governador. Deus é quem governa a nossa vida. Por isso eu quero chamar a tua atenção nesta manhã. Assista esse vídeo e, se for possível, compartilha. Muita gente precisa ouvir isso. Eu vou ler só mais 2 versículos para me encerrar. Livro de Provérbios
capítulo 1, Provérbios 1, Provérbios capítulo 1, vamos lá. Aqui eu estou provando na Bíblia, tá? Estou lendo na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, se eu falar coisa aqui que não está na Bíblia, descarta aí, joga fora aí, tá? Joga fora. Se tiver na Bíblia, fala é verdade, pega para você. Diz assim, Provérbios 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o sensato despreza a sabedoria e a disciplina, tá? Temos que ter cuidado se a gente está desprezando o conhecimento, a sabedoria, e se a gente também está desprezando, né, a disciplina. O que é disciplina? Disciplina é... Você já pegou o teu filho, por exemplo, e quando ele faz alguma coisa errada, você não corrige ele? Isso é uma disciplina. Isso é uma disciplina. Tudo tem uma disciplina na vida, tem uma regra. As coisas têm regra na vida. As coisas não é sem regra. E Deus não é bagunçado. A gente age como se Deus fosse bagunçado. E Deus não é bagunçado de jeito nenhum, tá? As coisas de Deus têm lógica e tem que ser certo. Provérbios 15, versículo 33, diz assim. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Diz assim: a sabedoria ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede a honra. Entendeu? Deu para entender? Tá vendo como que é as coisas de Deus? Às vezes a gente fica pegando, tem muita gente, letra mata, muita gente conhece gente que estudou, que matou. Não é nada. É gente que já tem ego, aí começa a meter um anel no dedo, querer se aparecer. Não sou contra também quem tem anel, muito pelo contrário, eu sou contra a pessoa que quer se aparecer e usa a igreja como se fosse meio artístico. Igreja não é meio artístico. Igreja é meio de fé. Igreja é lugar de adoração, é lugar de buscar a Deus, é lugar de aprender de Deus. Igreja é isso. Igreja não é lugar de você buscar carro nem casa. O resultante de tudo isso é Deus te dar saúde, porque você buscou primeiramente o reino do céu e Deus vai te abençoar. Por isso, quando o discípulo estava preocupado, que havia de comer, que havia de vestir, Deus diz assim: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, demais coisas vos serão acrescentadas. Qual o primeiro mandamento que Deus deu para o povo de Israel? Servir a Deus acima de tudo. Servir a Deus acima de todas as coisas. Entendeu? Então, as coisas de Deus funcionam desse jeito. E às vezes a gente está dizendo que Deus está em primeiro lugar e Deus não está em primeiro lugar de maneira nenhuma em nossas vidas. Deus abençoe. Obrigado a você que foi até o final. E na verdade, isso aqui não é para me engrandecer. Eu até coloco numa rede social, não quero nem saber se vai dar, o que vai dar no fim lucrativo. Não quero saber disso. Eu quero saber o resultado que vai causar na tua vida depois dessa palavra. O que eu quero saber é se isso vai causar mudança na tua vida, até mesmo na vida de líderes que nós temos, líderes evangélicos, porque nós vemos um evangelho banal que nós vivemos, um evangelho que distorce, que muda as coisas de Deus. Nós não queremos mais ver isso, não é hora de se calar. A gente tem que falar das coisas de Deus. A Bíblia diz: se nós parar, até as próprias pedras clamarão. Então, nós não podemos parar. Nós temos que falar de Deus, falar da verdade. Fala a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus. Pregue às pessoas que Deus existe, que Deus cura, que Deus liberta. Fala isso, pode falar que Deus transforma. Eu vi pessoas que Deus transformou, inclusive eu tenho um amigo que saiu da Cracolândia e Deus abençoou a vida dele. Deus abençoou, mas porque ele aceitou mudar. Ele aceitou mudar. E se você aceitar mudar nesta manhã de hoje, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar o teu caráter. Muitas pessoas que olhavam para você, não te davam valor, vai passar a te dar valor. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Se não der valor, continue firme com Deus, porque Deus, Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Amém? Deus abençoe.